Olhar o mundo com os olhos de quem o habita, de quem passa a vida nas estradas desse planeta e contribui com o próprio ser para criar algo novo. Pessoas que se encontram imergindo-se completamente na realidade, com todas as suas contradições. Chegando ao Brasil, ao aeroporto, encontra-se escrito nas placas de boas-vindas: Brasil, o país de todos. De fato, a grandeza geográfica da nação acolhe uma multiplicidade de populações e de etnias. Desde os povos indígenas que moram nas regiões amazônicas, aos descendentes dos portugueses e dos antigos colonizadores, aos africanos, que chegaram no período colonial como escravos, aos numerosos imigrantes que, década após década, ocuparam áreas bem específicas do país. O Cristo Redentor do Corcovado, com seus braços bem abertos, é o primeiro sinal de um país acolhedor. A Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, é um espetáculo da natureza. Rio de Janeiro e São Paulo são as duas cidades mais populosas da nação. Milhões de pessoas moram nelas. O Rio, com sua natureza mais alegre, e as praias. E São Paulo, centro financeiro, com suas empresas e seus bancos. Muitíssima gente espalhada pelas ruas. Mas toda essa multidão é a soma de muitos seres humanos que, com suas histórias únicas de vida, constituem esta humanidade. São histórias particulares, originais e irrepetíveis. Eu moro somente eu e minha mãe, porque a minha mãe é separada do meu pai já faz muito tempo. Ela se separou, tinha 5 anos. Eu sou a Viviane, tenho 19 anos. Semana que vem, no sábado que vem, eu faço 20. Eu gosto de andar de skate, muito também, bike, mas gosto de jogar videogame no computador. Gosto de andar na rua, jogar bola, ir na USAF. Gosto de assistir televisão muito também, gosto da minha tia. Talvez se possa compreender melhor a história de um país sondando a vida cotidiana, ordinária, de homens e mulheres que diariamente lutam pelos próprios direitos, que resistem às opressões para defender a própria dignidade e que, com coragem, escolhem não ter mais medo. Por isso, as histórias de Eloá, Viviane e Monique têm alguma coisa para dizer a todos, jovens e adultos, brasileiros e habitantes do resto do mundo. Elas ensinam que a força da vida é capaz de superar obstáculos, torpezas, ameaças, pobrezas e adversidades. A juventude daqui é um pouco complicada, porque está se perdendo, né? Eu vejo as minhas amigas de infância já tendo filhos, já sozinha no mundo, perdida. Os meninos que participaram da minha infância não estão mais presentes, não posso dizer assim. Todos foram mortos por estar se envolvendo com o tráfico, e as meninas por estarem tendo uma vida já sexualmente ativa nova, cedo. A cidade do Rio de Janeiro é uma metrópole de 6 milhões de habitantes, que duplicam considerando os incluídos na sua área metropolitana. No estado do Rio de Janeiro, encontra-se Belfort Roxo, cidade dormitório para muitos que trabalham no Rio. Apresenta deficiências tanto nas infraestruturas urbanas como nos serviços ao cidadão. O meu pai
infelizmente. Tem problema com a bebida. A gente não tem muito contato, não, mas sempre que possível a gente se vê, se encontra. As minhas irmãs também, todas são mais velhas. Então, só eu e minha mãe. A minha mãe sozinha conseguiu, sem a ajuda de ninguém, levantar a casa que estava caindo, né? A casa, hoje em dia é ela que me ajuda também com os meus estudos, com a minha faculdade, ela sempre me apoia em tudo que eu fiz, tudo que eu faço. Para as filhas de Maria Auxiliadora, inserir-se é uma escolha pastoral que comporta viver e trabalhar dentro de uma comunidade humana como parte da mesma. Aproximando-se, conhecendo-a e compartilhando com coragem a vida cotidiana, os problemas e os progressos sociais e culturais. Em Belford Roxo está presente uma comunidade inserida nas FMA, que leva adiante a obra social Crescendo Juntos. Eu comecei nova no projeto, com 9 anos, e foi o que iniciou tudo na minha vida. Eu sempre gostei de dançar. Até nas escolas, uma vez minha mãe foi chamada porque eu não parava de dançar. Aí, através do projeto, através do conhecimento das irmãs, que começou nem foi em um local fechado, foi nas ruas, acolhendo as crianças do bairro para fazer jogos, brincadeiras. A Luá sempre gostou de dançar, demonstrando dotes não comuns. Com a idade de 10 anos, foi-lhe dada a possibilidade de aprofundar o estudo da dança para depois fazer dela uma profissão. Eu comecei a correr atrás dos meus estudos e com incentivo também das irmãs, porque eu estava muito na dúvida. Eu consegui fazer, estou no primeiro período da faculdade em Educação Física. O que eu espero, o que eu quero, o que eu desejo é ter o meu próprio espaço para estar dando aula de balé, não só para as crianças assim, que paguem, que seja particular, mas também para aquelas que não têm condição, porque eu não tinha e eu consegui. Na época que eu entrei não tinha que pagar nada, então assim, até hoje é voluntariado mesmo, e eu vejo que as crianças aqui não têm nada, estão se perdendo. Em Belford Roxo, as FMA trabalham em quase todos os ambientes da vida cotidiana das pessoas, como presença materna e ativa da igreja. Tem projetos de promoção humana e culturais visando aos mais jovens e as famílias, em estreita colaboração com as instituições locais, e projetos de evangelização em união com a igreja local e as comunidades eclesiais de base. Graças às irmãs que sempre estão ao lado da juventude, sempre encaminhando a gente por um caminho de fé também, não deixa a gente solta assim, né? Sempre fortificando a nossa fé, sempre tendo encontros, as dúvidas que a gente tem, no decorrer do nosso caminho, a gente tem como amiga para estar nos encaminhando. A nossa presença mais ativa é no projeto Crescendo Juntos, um projeto socioeducativo que atende cerca de 130 crianças, entre crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, através de oficinas culturais, pedagógicas e lúdicas, esportivas. Então temos educadores sociais que recebem ajuda de custo, não são funcionários, são educadores que saíram de presenças de comunidades eclesiais, como ministros da palavra, como professor de educação física. Ele é um educador que é presente na comunidade igreja e que dá o seu tempo de voluntariado nesse projeto de segunda a sexta.
basta que sejam carentes, que sejam pobres, que não tenham oportunidade cultural, de lazer, que serão acolhidos aqui. Resende é outra cidade do estado do Rio de Janeiro. Com 130 mil habitantes, é um importante polo industrial do setor automobilístico. Sua periferia, porém, é muito problemática. Também ali vive e trabalha uma comunidade FMA que atua na pastoral de inserção. Trabalham com jovens nas atividades escolares, esportivas, de oratório e de catequese. Everybody on my team, I know I can trust. We in the battle now, the trenches of war. We gotta lock them down, we can't let them score. Show them how we do it, put them to the test. We gotta let them know that they playing with the best. Get up! Get up! Get up! We gon' show up and show out and do our thing. O trabalho das irmãs tornou-se mais eficaz graças à colaboração com as comunidades eclesiais de base. Essas são constituídas por grupos de pessoas que, nos bairros ou nas periferias, encontram-se para refletir sobre a própria realidade religiosa e social, à luz da palavra de Deus, olhando também de forma mais atenta para as necessidades das pessoas. Como que aconteciam os trabalhos? Nós escutávamos o povo tinha a sua vez, falava, dizia as suas necessidades, nós apontávamos alguns caminhos, juntos construíamos e íamos solucionando algumas situações, tipo organizar uma equipe para resolver um problema de moradia, organizar uma equipe para resolver o problema dentro da igreja, a questão da liturgia, organizar uma equipe para que pudesse atender às necessidades das crianças, dos adolescentes. São Paulo, com seus 11 milhões de habitantes que ultrapassam 20 milhões, se forem incluídas as cidades periféricas anexas à zona metropolitana. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Osasco, Guarulhos e Diadema. E é em Diadema que as FMA têm uma comunidade de 3 irmãs que partilham a vida e a fé com as pessoas do bairro. Viviane tem 20 anos e sempre viveu com a mãe, as 3 irmãs, a avó e o padrasto. A presença desse último, um alcoólatra, sempre hostil à enteada, não favoreceu um clima de serenidade na família. Quando eu era pequena, ele me agredia, ele me batia algumas vezes. Minha mãe não gostava muito, mas ela também não podia interferir. E na época o meu namoro foi muito bom. Ele era um homem carinhoso, bom para minha filha. Eu tenho 4 filhas. Uma não é dele, a mais velha. E a gente se casou. Depois de meses eu engravidei da 2ª filha. Aí veio a nascer a Vanessa. Aí foi que começou os problemas. Ele começou a sentir enciumado por causa da Viviane, que é a mais velha. Aí ele começou a beber. E eu comecei a enfrentar problemas, né? Minha mãe vivia comigo. Aí logo depois veio as mais novas, que são gêmeas. E eu saí da empresa. A minha avó sempre esteve ali para estar nos ajudando, para estar nos apoiando. Particularmente, assim, isso nunca interferiu, né? No começo, assim, logo na infância, eu acabava eu achava que o centro das brigas dele sempre era eu. Na adolescência, para Viviane, sucederam problemas diferentes. Ficava um quarto vazio de brinquedos. E assim, com muito custo, eu consegui convencer a minha mãe para mim e a minha irmã dormir naquele quarto, né? Porque eu sempre tinha o sonho de ter um quarto assim para mim, né? Depois, assim, algumas noites, eu sempre tive sono assim muito pesado, né? E uma noite, assim, eu acordei e ele estava sentado assim do lado da minha cama, somente com a roupa íntima. E ele estava tentando passar a mão em mim. E
E aí eu me mexi na cama, no que eu me mexi, ele saiu e foi pro quarto dele. Meu quarto era aqui, o quarto dele era aqui do lado. Então as portas estavam quase uma de frente pra outra. E aí naquela noite eu não consegui dormir mais. Eu fiquei com medo dele entrar de novo e tentar alguma coisa. E ele tentou. E aí eu fiquei com medo no dia seguinte. Eu não sabia se eu podia contar, se era melhor eu ficar calada. Eu não sabia se ia piorar a situação dele com a minha mãe. Porque naquela época, eu e minha mãe, a gente não conversava muito, a gente não se entendia, a gente brigava muito. A velar sobre a neta sempre estava a avó, sua confidente e anjo da guarda. E aí a minha avó falou, vamos ficar mais atenta. E a minha mãe também sempre teve o sono muito pesado. Ao contrário da minha avó, que acho que pelo fato da minha avó ser sempre preocupada conosco, ela sempre teve o sono muito leve. E aí foi seguindo. A situação se precipita quando Viviane enfrenta o padrasto em defesa da mãe. O homem a intima a ir embora e não voltar para casa. Eu tinha muito medo, porque ele tinha arma, fazia ameaças muito assustadoras, digamos assim. E ela também tinha medo, mas nesse dia ela enfrentou ele. Aí ao sair de casa, ele falou que não queria mais vê-la em casa quando voltasse. Aí, desesperada, eu tive medo que ele voltasse, pegasse a arma e matasse eu e ela. Que esse era o nosso medo, que ele sempre ameaçava isso, de matar eu e ela, sabe? Ir embora com as filhas. Ele pegou o telefone, eu falei que eu ia chamar a polícia, ele pegou o telefone sem fio, jogou no chão e quebrou. E ele falou que era pra mim sair de casa, que se eu não saísse de casa naquele dia, ele ia me matar. Então, a partir daquele momento, minha mãe ficou com muito medo, ele foi trabalhar e a minha mãe não sabia o que ia fazer. E aí ela começou a recorrer atrás de um monte de pessoas, né, da comunidade. Pra ver se alguém podia me deixar ficar, né, em casa. E aí ela conversou com as irmãs e a minha mãe falou pra ela que ia aceitar, ia me acolher em casa, só que a minha mãe ia ter que tomar um jeito. Ela ia ter que ter atitude, ia ter que enfrentar ele, porque ela não podia deixar ele expulsar a filha dela de casa, ainda mais uma filha menor. Aí minha mãe, ela protegia, né, a Viviane. A Viviane sempre dormiu com ela. E ela sempre a protegia. Aí minha mãe veio a falecer. Aí foi que as irmãs se aproximou mais da gente. Pareceu como, assim, um milagre. Aí tá, eu vim desesperada. Peguei a Viviane e falei, vamos filha, vamos nas irmãs. Aí cheguei chorando, aí conversei com elas, né. Aí elas não só abriu a porta da casa, mas do coração para Viviane. A Viviane ficou aqui morando com elas durante meses. E daí, mas eu falei para ela que eu ia procurar ajuda, né? E elas, através disso, veio nos ajudar, né? Elas fez a denúncia para o Conselho Tutelar. Viviane está noiva. O seu noivo partilhou com ela os sofrimentos e a raiva pela situação do padrasto. E se sentiu tentado a se vingar. Fiquei muito nervoso a princípio, ficar sabendo das coisas, do acontecimento. Eu procurava entender o que estava acontecendo dentro daquela casa. Não entendia a parte da mãe dela por não se separar e nem entendia a parte dela por não ter me contado. Por um mês, Viviane viveu com as filhas de Maria Auxiliadora, ficando com elas também à noite, em vez de ir para sua casa. Os serviços sociais, graças às irmãs, contribuíram para melhorar a situação e Viviane pôde retornar à família. Tudo o que aconteceu reforçou o vínculo de Viviane com as irmãs e também o seu empenho com os coetâneos. As pessoas, elas me questionam muito, porque depois de escutar toda essa história, o porquê que eu ainda vivo com ele, como que eu faço isso? Por incrível que pareça, eu não tenho nenhum ódio, eu não sinto raiva, eu não sinto nada. Eu só não chego perto dele, eu não falo com ele, eu não olho no olho dele. Hoje
Eu sou coordenadora de Coroinha, né? Fiz o curso de comunicação. Nesse período que eu fiquei aqui com as irmãs, aprendi muito com elas, né? Eu tenho a comunidade que sempre me apoiou, então assim, eu falo que eu tenho uma família maravilhosa e muito grande, porque nos momentos que eu mais precisei, ela sempre esteve comigo. Aí hoje eu me sinto assim, livre. Graças às irmãs, elas foram um milagre na minha vida, que antes eu me sentia presa num quarto, que ninguém tinha chave, só Deus podia me libertar. Hoje eu me sinto muito forte, graças a Deus. Hoje em casa o clima tá mais puro, né? A minha mãe agora tem voz, toda vez que ele começa a brigar com ela, ela enfrenta, né? Então agora não tem mais isso, dele querer agredir ela nem nada. As minhas irmãs também têm outra posição. Viviane e Thales escolheram ser melhores, utilizar a arma da indiferença e, sobretudo, da oração. Entreguei a minha vida na mão de Deus e eu sei que Deus não queria isso para mim. Queria uma coisa melhor. Então, a partir do momento, eu comecei a fazer planos para poder tirar ela de casa, né? Eu amava ela bastante, então procurei criar planos, né, projetos, poder estar tirando ela de casa, poder estar morando com ela, para tirar ela dessa vida e dando a oportunidade para a mãe dela poder trabalhar em cima disso, né? A história de Viviane e de Creuza é uma história de sofrimento e de medo, mas também de resgate e de libertação. Para o futuro, né, eu penso em casar, né, constituir uma família, ter filhos. Quero juntar com as minhas irmãs para comprar uma casa para minha mãe, né, para que ela possa ter paz, sossego. Ela sempre sonha, sempre fala em sonhar com uma casinha, né, baixinha assim, ela ali em paz, sossegada. Ambas tiveram auxílio e apoio não só das irmãs, mas também de outras pessoas que pertencem à comunidade eclesial de base. Uma comunidade iniciada há 50 anos e que conserva o senso de pertença e de fraternidade entre os seus membros. Irmã Maria, Irmã Iracema, Irmã Manuraci vivem nesse bairro há muitos anos. Conhece as famílias, suas histórias, suas alegrias e seus sofrimentos. Acompanharam gerações de jovens. Elas o sustentaram na fé, na tutela dos seus direitos e da sua dignidade. Minha alegria de estar nas comunidades eclesiais de base como uma opção e como uma resposta, seja do Instituto, seja da igreja, ligada à questão das pobrezas, especialmente a pobreza econômica, onde moramos. É uma opção em vista realmente de que possamos atuar aqui o carisma de São João Bosco e de Maim. É esta uma testemunha de uma vida consagrada que mostra sua plenitude, tornando-se realização do Evangelho e escola de imensa humanidade. Não pretendo sair da comunidade, minha mãe também não, já tenho futuros já para outros grupos aqui. Então, é isso que eu quero construir. Acho que para o meu futuro, ter os meus netos, criar meus filhos, quer dizer, num ambiente sossegado, porque não tem condições, né, de ser lá em casa, então é isso que eu sonho futuramente. Também em Araras, outra cidade do interior do estado de São Paulo, convivem esperanças de futuro e violência, trabalho e exploração, obras sociais e violações dos direitos fundamentais. As irmãs são as animadoras da obra social OSAF, Obra Salesiana de Apoio Fraterno. Também aqui, a pastoral de inserção consiste em enfrentar a realidade, procurando transformá-la a partir de dentro, a partir de baixo. As irmãs ajudam os jovens e os adolescentes a conhecerem as próprias aptidões e habilidades. Dão-lhes esperança e instrução, e por meio deles chegam até as famílias. A família de Monique passa por não poucas dificuldades.
A menina, porém, é bem-sucedida e apoiada no esporte e no estudo para que possa ter um futuro melhor. Nunca tive nenhuma boneca velha. Hoje eu dou para minha filha que eu posso. Exatamente. Que eu não posso também, eu não vou roubar, não vou matar para dar para ela. Sim. Só isso. Monique começou a praticar o judô na obra das FMA. Mas agora entrou na Sociedade Esportiva Mercadante e participa de vários campeonatos regionais e nacionais da categoria. Se tiver um grão de arroz, eu tiro da minha boca e dou para ela. Só isso que eu tenho de falar da minha filha. Não é uma menina mal criada. Só um pouquinho que ela gostava de ficar um pouquinho na rua. Mas graças a Deus eu consigo Mercadante para ela. Agora vai na Irmandiva, depois vai à tarde na escola. Depois vai no Mercadante. De final de semana tem viagem. Então quase eu não fico muito com a minha filha. Mas só que eu sei que ela está fazendo o futuro dela, que é coisa que eu não tive. Tem que voltar devagarzinho, né? Ela já ganhou muitas medalhas e, com intensa dedicação, espera alcançar grandes metas. Não só para si mesma, mas também para ajudar a família. Eu queria ser muito judoca, queria ajudar meu pai muito, minha mãe. Só que não tem como, né? Mas quando eu crescer eu vou ajudar. Tenho certeza. Quero ganhar em primeiro na Olimpíadas de Londres. Quero ganhar em primeiro. As FMA, por meio da ajuda direta aos jovens e adolescentes, chegam também às famílias, para as quais são previstas outras experiências, como grupos de apoio e de ajuda recíproca, círculos da Palavra de Deus e outros. Então, para nós, a família de Monique é um exemplo de como é possível reunir e fazer uma família que não desistiu de sonhar, não desistiu de querer coisas boas para si e para sua filha. E assim, aos pouquinhos, eles foram conseguindo a casa, construir a casa em alicerce sólido, é até uma metáfora do que é possível fazer. Esse alicerce que a gente pode, na vida de cada um, construir. E assim a OSAF contribui muito com isso, as irmãs daqui, a comunidade Santo Antônio, contribui para que isso aconteça, seja na parte espiritual, seja no conhecimento. Não, sempre lutei, agora que eu falei, eu tenho esse problema na perna, não posso, é só meu marido, por isso que eu não consegui terminar aqui ainda. Mas só que graças a Deus, pouco ou muito, mas não deixa a gente passar fome não. Pouco ou muito a gente tem dentro de casa sim. E essa casa foram vocês que construíram? Nós dois, debaixo de chuva e sol. Nós dois. Começou por esse como? Começamos pelo chão, pelo chão. O chão, tudo aqui foi tudo nós que apanhamos. E agora não terminou ainda, quando ela pede o quarto dela. E os problemas nos trazem um grande desafio, porque isso nos hace com que vamos a los órganos públicos para ayudarlos a realmente salir adelante. Se hacen personas con su dignidad, que es lo que les falta mucho, y nosotros estamos a su lado. A presença das irmãs é uma presença encarnada. Suas pequenas comunidades são casas abertas para as pessoas. Compartilham a sorte do povo. Sua intervenção, porém, é programada, estudada, fruto de discernimento à luz da Palavra de Deus. Essas comunidades de mulheres consagradas a Deus, segundo o carisma de Dom Bosco e Madre Mazzarello, imergem-se totalmente na história e levam a sério cada fragmento de vida. Vivem uma dimensão espiritual profundamente encarnada na concretude do cotidiano. São comunidades de vida comum que fazem, das estradas das periferias do mundo, o lugar onde procurar a própria santidade.